Dom Pedro II, mestre-escola em Santa Cruz. Mestre-escola era aquele chamado professor das primeiras letras. Antigamente chamava mestre-escola e primeiras letras, depois chamado ensino primário e atualmente ensino fundamental, os primeiros anos do ensino fundamental. Se corresponderia ao primeiro até o quinto ano, porque atualmente nós estamos com o ensino fundamental que vai do primeiro até o nono ano. Já tivemos séries, já tivemos anos, mas isso aqui nós estamos falando da monarquia, então chamava-se mestre-escola. O mestre-escola então corresponderia àquele professor do primário, aquele professor que começa com as criancinhas pequenas. O imperador que sonhava ser professor. Então, nesta quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, o Dom Pedro II, mestre-escola em Santa Cruz, um imperador que sonhava ser professor. Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Dom Pedro II, site O Pensador, é uma frase de Dom Pedro II. Esta frase, que ficou eternizada e merece ser sempre lembrada e celebrada, parece resumir o amor e a dedicação do nosso segundo imperador à educação. Mas não se trata apenas de uma frase de efeito, pois quando começamos a pesquisar sobre a biografia de Dom Pedro II, a partir de tudo que já foi escrito sobre ele, e também pelo que ele deixou registrado de próprio punho, é que vamos comprovando o quanto ele era apaixonado pelos assuntos relacionados à educação. O monarca que gostava de estudar. Testemunho do Marquês de Gabriac. Pedro de Alcântara talvez tivesse 4 ou 5 anos, quando o Marquês de Gabriac, embaixador da França no Brasil, esteve em Santa Cruz para uma reunião diplomática com seu pai, o imperador Dom Pedro I, e escreveu testemunhando o apreço que o menino na tenra idade já conversava animadamente em francês, o que denota o interesse do nosso futuro segundo imperador pelos estudos. O menino Pedro de Alcântara, por Armand Julien Palieri, cerca de 1830, desde então cercado de símbolos de poder. Então, o Marquês de Gabriac esteve em Santa Cruz e durante a permanência ele observou Dom Pedro II, ainda pequenininho, correndo de um lado para o outro, juntamente com a Dona Maria, que seria Dona Maria II, rainha de Portugal. E então ele chama o Dom Pedro e começa a conversar e diz que Dom Pedro conversa tranquilamente com 4 a 5 anos em francês. Quer dizer, vejam vocês, pequenininho já tinha aprendido francês, então já tinha esse interesse pelo estudo. A educação de Pedro começou quando ainda era herdeiro do trono, aprendendo aos 5 anos a escrever e falar em português. Quem começou a ensinar o Dom Pedro a escrever foi Dona Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho, que era chamada por ele de da Dama, foi a responsável pelos estudos iniciais de Dom Pedro II, considerada como a segunda mãe pelos filhos de Dom Pedro I, porque eles perderam a mãe, no caso era Dom Pedro, ele e Dona Maria da Glória, que seria Dona Maria, Dona Maria II, perderam a mãe muito cedo. Dona Maria Leopoldina morreu cedo e 1826, ele tinha nascido em 1825, um ano antes, né? Então era pequenininho, então ele nem lembra muito da mãe, ele lembra mais então, da dama que passou a criá-lo. Depois, quando Dom Pedro II se casa pela segunda vez em 1828, 26 morreu, por aí mais ou menos, ele praticamente não vai ter muito contato com a Dona Amélia. Mesmo assim, ele ainda vai considerar a Dona Amélia como a segunda mãe. E quando ele era pequeno, quando ele começou a estudar, porque imperador tem que estudar muito, e dentre os professores dele estavam o Félix Emile Toné, que era pai de Alfredo Scaragnoli Toné, Visconde de Toné, o Luiz Alves de Lima e Silva, posteriormente Duque de Caxias, filho do regente Francisco de Lima e Silva, só gente importante, né?
que respectivamente lhe ensinaram francês e esgrima, e com quem o monarca acabou desenvolvendo amizades e admirações duradouras. Pedro passava o dia inteiro estudando, com apenas 2 horas reservadas para a recreação. Ele costumava acordar às 6h30 da manhã e começava seus estudos às 7 horas, e seguia até às 22 horas. Parecia até esses jovens que estão se preparando para fazer um vestibular e obter uma nota para fazer o curso de medicina. Indo então para a cama, as disciplinas eram diversas, incluindo línguas, história, filosofia, matemática, astronomia, química, física, geografia, música, caça, hipismo e esgrima. Então estudava demais o nosso imperador. Pedro II, ainda pré-adolescente, já demonstrava grande interesse pelos estudos e ajudava suas irmãs Francisca e Januária nas suas lições, embora ambas fossem mais velhas que ele. Uma um ano mais velha e a outra 2 anos. Dom Pedro, Dona Francisca e Dona Joara, desenho de Félix Emile Tonet, desenho não, óleo sobre tela, né? Nasceu em 1795 e morreu em 1881. Como muitas outras imagens do imperador criança, nesta Pedro está cercado de globos, livros e cadernos. Estudava, ajudava as irmãs e preparava-se para ser o futuro imperador. Aqui é na Quinta da Boa Vista, eles estão de luto ainda pela morte do pai, Dom Pedro IV, Dom Pedro I, né, que já estava em Portugal, mas não podia deixar de estudar. E os símbolos, vejam vocês que eles estão com a faixa ali estudando em casa, né, mas mesmo assim mantém os símbolos. E segundo li alguns depoimentos, ele era bastante rigoroso com as irmãs. Quando as irmãs não queriam estudar, ele chamava mesmo e se aborrecia. Depois até se arrependia. O imperador Dom Pedro II, estudando desenho com suas irmãs, as princesas imperatriz Dona Januária e Dona Francisca. Ele tinha uma outra irmã chamada Ana Paula também, mas que morreu cedo, né? Isso no Palácio de São Cristóvão, atrás dele. Atrás dele tem o retrato de Dom João VI, né? O avô. E logo depois, ao fundo, a aquarela o retrato de Dom Pedro I, o pai. Essa é uma aquarela de Adolphe d'Astel, 1839. Quando vinha para Santa Cruz, o imperador trazia os professores, quer dizer, o tutor mandava que os professores viessem, porque ele não podia deixar de estudar, ele podia vir para cá, mas ele não ficava como o pai dele, Dom Pedro I, que ficava rodando para lá e para cá. Ele ficava aqui estudando. Então os professores vinham para Santa Cruz também, quase todos eles. Inclusive o Toné depois vai escrever muito, porque como ele vinha a Santa Cruz, ele era professor, né? Então ele vai escrever como depoimento oral também daqui. Ele teve, o Dom Pedro II, 4 irmãs mais velhas. A rainha Dona Maria II, de Portugal, essa que estava brincando com ele quando o Marquês de Gabriac chega aqui. Dona Januária, inclusive aqui em Santa Cruz tem o nome de Dona Januária, Rua Dona Januária, que fica ali, esquina com a Dom Pedro I e a Rua Visconde de Sepetiba. Então chama-se Rua Dona Januária em homenagem à princesa Dona Januária. Dona Paula morreu com 10 anos, em 1833. Dona Francisca, 1824, morreu em 1898. E uma quinta meia-irmã mais nova, Maria Amélia de Bragança, filha da imperatriz Dona Amélia, que ele nunca conheceu, porque depois que Dom Pedro I abdicou, eles foram para a Europa e Dom Pedro não teve mais contato com ela. Dom Pedro II estava apenas com 19 anos quando foi homenageado pelos alunos da Escola de Primeiras Letras do Curado de Santa Cruz. Isso aqui é um texto que eu tirei desse jornal chamado O Novo Tempo, de 22 de julho de 1844. Os alunos da Imperial Fazenda de Santa Cruz foram agradecer pela visita que Dom Pedro fez à Escola de Primeiras Letras em 21 de junho de 1844. Então, vejam bem, com apenas 19 anos, ele já estava sendo homenageado pela criação dessa escola. Tributo de homenagem e gratidão. Sua Majestade Imperial, que tão sobejas provas nos tem dado de que a clemência e a piedade formam também o precioso patrimônio de suas virtudes, sustenta a expensas de sua generosa bolsa uma escola de primeiras letras no Curato de Santa Cruz. Então
essa, vamos dizer assim, prática, benemerência de Dom Pedro de patrocinar a criação de escolas é uma prática bem, começa bem cedo, porque quando termina a Guerra do Paraguai, em 1870, começa em 1864, diversos empresários aqui do Rio de Janeiro, diversos homens de negócios, capitalistas, queriam homenageá-lo, mandando fazer um grande memorial em homenagem a Dom Pedro II. Quando ele soube disso, ele falou: não, não quero que faça isso não. O dinheiro que vocês vão empregar nesse memorial, eu quero que façam escolas. E aí surgiram as escolas do imperador, que foram várias escolas construídas aqui no Rio de Janeiro, a partir da década de 1870, que foram construídas exatamente com esse dinheiro. Claro que depois deve ter mais algum acréscimo, porque não daria para construir tantas escolas. Se eu não me engano, foram cerca de 10 escolas em diversos locais, em diversos bairros do Rio. E mais tarde, aqui em Santa Cruz, em 1885, e também na Quinta da Boa Vista, ele vai mandar construir uma escola com o dinheiro do próprio bolsinho. Era uma verba, assim como hoje o presidente da República não tem aqueles cartões que eles gastam aí à vontade, a família toda. Então o, o imperador também tinha uma verba para o custeio de despesas próprias, pessoais, particulares. E com esse dinheiro, ele mandou construir a escola imperial, que ele deu o nome do avô dele, Dom João VI. Então, honrados com a visita de seu augusto protetor, os alunos dessa escola correram animados pelo prazer da gratidão a beijar as mãos daquele que os havia salvado a mais deplorável ignorância. A pedido e com maior satisfação, demos-nos pressas em publicar em nossas colunas os discursos com que esses inocentes desvalidos da fortuna saudaram o seu augusto benfeitor. Naturalmente que esses textos aqui são textos assim, bem, vamos dizer, de bajulação mesmo, né? Mas era o próprio da época, né? Aqui veja, Santa Cruz, 21 de junho de 1844, dia em que Sua Majestade Imperial se dignou a visitar a escola. E o outro aqui, Santa Cruz, dia 28 de junho de 1844, dia em que tiveram a honra de ser apresentada a Sua Majestade Imperial. Ou seja, Dom Pedro II esteve aqui visitando. Então aqui, vou ler um pequeno pedaço do texto aqui. Cheios de júbilo pela presença de Vossa Majestade Imperial, os alunos da Escola de Primeiras Letras deste curato, cônscios de seus deveres, vêm submissos testemunhar seu reconhecimento e gratidão pelos inúmeros benefícios que de Vossa Majestade Imperial têm recebido livres da ignorância e abandono em que se achavam, dirigem aos céus fervorosas preces pela prosperidade, ventura e preciosa vida de Vossa Majestade Imperial e sua augusta esposa, nossa adorada Imperatriz. Ao Todo-Poderoso residem infinitas graças pelo seu consórcio de Sua Alteza Imperial e o Sereníssimo Príncipe, o Senhor Dom Luís Conde de Áquila. Dignice onipotente, dignice o onipotente ouvir seus rogos e a pátria será feliz editos, e a juventude brasileira sempre protegida e amparada. Tais são os votos dos humildes filhos de Vossa Majestade Imperial, que respeitosamente imploram a graça de beijar as imperiosas mãos. Santa Cruz, 28 de junho de 1844, dia em que tiveram a honra de ser apresentada a Sua Majestade. Então, esses dois textos foram publicados aqui no jornal Novo Tempo e são textos que foram escritos pelos alunos da Imperial Fazenda de Santa Cruz, que foram agradecer a Dom Pedro II por essa escola de primeiras letras. Então, vejam vocês, nós estamos falando em 1844. Essa escola que existia em Santa Cruz. Eram poucos alunos.
Já depois, um pouco depois, em dezembro de 1860, quando esteve passando alguns dias em Santa Cruz, ele veio no dia de Natal, dia 25 de dezembro, e fica aqui alguns dias. O imperador Dom Pedro II fez questão de visitar a Escola de Primeiras Letras da Fazenda Imperial, que havia sido criada por iniciativa dele, e arguir como um verdadeiro mestre-escola, aluno por aluno. Ele fez, como eu gostava de fazer antigamente, aquela chamada prova oral. Olha, vai ter prova oral. E o professor Sivaldo vai dar prova oral. Então, como é que era? Fazia? Os alunos tinham que estudar e depois era mesmo uma tortura. Chamava um por um, sentava lá na minha frente e começava a fazer as perguntas. Dom Pedro, aqui um retrato de Vitor Frond, de 1861, por volta dos seus 35 anos. Um ano depois dele ter passado por Santa Cruz. O imperador já exercia plenamente o poder moderador, mas continuava demonstrando sua aptidão para os estudos, sempre interessado pelos estudos. A escola de primeiras letras era exclusiva para meninos. Havia 30 alunos matriculados e o professor João da Mota Araújo também foi avaliado pelo imperador, julgando-o habilitado e inteligente. Hoje, nós temos, por exemplo, turmas com 40 alunos, 50 alunos. Turmas, quer dizer, uma escola tem cerca de 1.000, dependendo da escola, se for maior, pode ter 1.000 alunos, 1.500 alunos ou 500 alunos, depende. Mas antigamente nós estamos falando de 30 alunos de todo o curato, mas depois eu vou mostrar para vocês o quadro da população, que a população não chegava a 4.000 pessoas, entre livres e escravizados. Como se estivesse sendo indicado para fazer um exame oral, como as sabatinas que eu fazia, né? Dom Pedro II vai examinando um por um aluno sobre as questões da gramática, aritmética, leitura, doutrina cristã e música. Porque eles tinham a doutrina cristã, era a disciplina obrigatória, tinha que ter. Para cada um dos alunos examinados, o monarca faz algum comentário elogiando ou apresentando as dificuldades verificadas durante a sabatina. Na aula de música, o imperador diz ter ouvido um excelente flautista, um bom cornete a pistão e elogia o mestre Joaquim de Araújo Sintra, que, segundo Dom Pedro, parece zeloso. Então, ele elogia também o professor, também aqui da escola, né, professor João da Mota Araújo, dizendo que julga-o habilitado e inteligente. Então vejam vocês o seguinte, o imperador quer dizer, nós estamos falando aqui do monarca, do imperador, do chefe do governo. Ele vem a Santa Cruz, passa esse Natal em Santa Cruz e vai trabalhar. Ele está fazendo aqui um trabalho, ele está fazendo aqui faz examina os alunos, avalia os professores e faz depois um relatório, porque isso aqui tudo faz parte desse relatório aqui. Olha, as referências da presença do imperador de Santa Cruz fazem parte do Diário do Imperador Dom Pedro II, 1840 a 1891. É um material fantástico, preciosíssimo. Eu tenho ainda o CD-ROM. Veio acompanhando um livrinho e o CD-ROM. Então, com todos os textos que ele escreveu nesse diário, é um longo diário. Eu já falei algumas vezes sobre esse diário. Ele começa em 1840 e vai até 1891. E no caso de Santa Cruz, faz parte do sétimo volume 7. Ele deu o título de Digressão a Santa Cruz. Mas aqui, como isso foi publicação do Museu Imperial, eles resolveram atualizar para Passeio a Santa Cruz, porque uma digressão nada mais é do que um passeio. Dezembro de 1860, texto do início do Diário de Dom Pedro II. Aqui o texto é uma parte desse diário, porque como eu informei anteriormente, esse texto, esse diário, essa parte do diário, é como se ele estivesse fazendo uma visita de inspeção a todo o Curato de Santa Cruz, porque ele vai visitar setor por setor, seção por seção, e vai fazer comentários sobre todos os aspectos. Nesse caso aqui, é sobre a escola. A escola de primeiras letras tem 30 alunos matriculados em livro bem escrito pelo professor João da Mota Araújo. Examinei os seguintes meninos. Quer dizer, então ele já está elogiando aqui o professor.
Então ele examinou o Deodato Martins da Luz, matriculado em 21 de abril de 1856. Vejam vocês que ele foi pegando ficha por ficha do aluno, né? E foi fazendo o exame e foi anotando. E que o professor apresentou como o mais adiantado dos matriculados. Lê sofrivelmente, decora apenas a gramática e está atrasado em francês, em frações. Então, se esse aqui é o que mais adiantado, imagine os outros, né? Depois ele avaliou também aqui Francisco Pereira de Menezes, matriculado em 5 de junho de 1855. Lê pior que o outro. Ainda que parecesse receoso, está atrasado em aritmética e quanto à gramática como o primeiro. Depois José Feliciano de Nazaré, matriculado a 8 de março de 1854. Na aritmética talvez seja melhor que os outros. Lê sofrivelmente e principia nos verbos. Todos os três foram chamados à doutrina cristã e mostraram-se adiantados, assim como a mais do que ele José Feliciano Godinho, filho, matriculado em 8 de março de 1855, que parece espertinho. A letra dos escritos é sofrível. Julgo o professor habilitado e inteligente. A sala está decente e bem arranjada. Na aula de música, ouvi um excelente flautista, um bom cornete a pistão e uma requinta já inferior, mas sofrível. Uma escrava cantou afiada a bela área de Elvira, sem ser o primeiro ato do Hernani. Todo da orquestra incomoda às vezes os ouvidos, mas assim mesmo acham-se adiantados e o mestre Joaquim de Araújo Sintra parece zeloso. Observem vocês pelo texto que próprio Dom Pedro escreveu, a preocupação que ele teve de avaliar um por um, escrever, fazer um comentário sobre cada um desses alunos, coisa que até hoje os professores fazem, né? Aqueles bons professores fazem isso, né? Aluno por aluno, porque quando chega na hora do conselho de classe, as pessoas perguntam, e fulano de tal, como é que está? E o Deodato, como é que está? Então aí o professor tem que saber. E claro que são muitos alunos e fica difícil, mas vejam vocês, nós estamos falando do monarca, do imperador, fazendo uma avaliação dos seus alunos. A partir da década de 1870, o Brasil passou a viver um período de transição e mudanças significativas. Dom Pedro II estava no trono há mais de 30 anos e as consequências da Guerra do Paraguai, começou em 1864 e terminou em 1870, e o crescente movimento abolicionista estava abalando as bases do sistema monárquico, e a necessidade de escolas para a população da Fazenda Imperial, com certeza, deveria ser uma das preocupações do imperador mestre escola. Até 1872, não havia em Santa Cruz nenhuma escola para meninas. Eu tirei esses textos aqui, essas tabelas. Aqui é um mapa das escolas de primeiras letras criadas na corte e no município para um e outro século, dos alunos que frequentaram em 1847. Então vejam aqui, Curato e Santa Cruz tem uma escola só e frequentavam 31 meninos. Então, no quadro referente à escola para meninas, não tem nenhuma aqui em Santa Cruz. Os relatórios publicados, entre esses relatórios, são relatórios do Império, né? Publicados entre 1840 e 1870, repetem informações sobre a inexistência de escolas de primeiras letras destinadas às meninas e que deveria preocupar o imperador Pedro II, que era cobrado pela imprensa, pelos políticos e também pelos moradores do Curato de Santa Cruz, porque tem manifestações de moradores. Aqui, ó, Vox Populi tornou-se a voz majoritária e o governo imperial resolveu atenuar o grave problema com a falta de uma escola de primeiras letras destinadas às meninas no Curato de Santa Cruz, certamente para a alegria de Dom Pedro II. Então, isso aqui é do texto do relatório do Ministério do Império, que eu tirei de 1856. Então, é um relatório que está falando sobre a gratificação anual de R$ 200 a professora particular
que ali se acha estabelecida Dona Maria Joaquina Antunes da Silva para encarregar-se da instrução e educação das meninas. E de outras localidades chegarem iguais comunicações, certo estou de que o governo não hesitará em conceder o mesmo benefício, atendendo a tão justos pedidos. Como não foi possível criar uma escola para meninas, porque não tinha, digamos, número suficiente de alunas, e infelizmente as meninas não se interessavam muito, é o contrário de hoje, hoje tem mais interesse, né? Então não havia tantas meninas, então eles preferiram optar para a gratificação de uma professora, que foi Dona Maria Joaquina, que passou a receber R$ 200 de gratificação. Tem esse quadro com a situação dos alunos matriculados em Santa Cruz no ano de 1871. Aquele quadro anterior, aquela referência anterior era de 1856, aqui já é 1871. Aqui nós já temos, isso é Curado de Santa Cruz, população menor de 14 anos, meninos 122, meninas 97, total 219. Ensino público, meninos 18, meninas nenhuma, total 18. E ensino particular, meninos nenhuma, meninas 22. Então isso aqui já é aquela escola daquela professora que passou a receber R$ 200, né, para dar aula. Então aqui nós temos 40 alunos, que parece um grupo pequeno, mas considerando a população que eu falei que era no máximo 4.000 pessoas, não eram tão poucos assim. O povo não quer só comida, quer também cultura, educação e escolas. A disputa por uma nova escola de primeiras letras entre a sede do Curato de Santa Cruz e a localidade do Curral Falso e o povoado de Sepetiba. Achei interessante essa disputa, porque veja, em pleno século XIX, 1870, havia uma briga, uma disputa aqui. Eu quero a escola na minha localidade. Então, a proposta seria que a escola fosse construída aqui no Curato, na parte central. O Curato era tudo isso, mas a parte central aqui de Santa Cruz. E o Curral Falso, a população do Curral Falso, não, nós queremos que a escola seja aqui. Só que o governo resolveu construir nem no Curral Falso, nem em Santa Cruz, resolveu em Sepetiba. Continuam a existir as 67 escolas constantes do mapa 18, essa aqui é no Rio de Janeiro todo, hein? De número de 11 de abril. Todas em exercício, menos a terceira de meninos da freguesia da Lagoa, por ter sido elevada a segundo grau, e a de meninas do Curato de Santa Cruz por causa da representação de moradores do Curral Falso que disputaram para si a sede da dita escola. Então a escola que seria construída aqui na parte central de Santa Cruz, como o pessoal do Curral Falso queria que fosse para lá, então ficou na indecisão. Ouvindo o conselho diretor, foi este de parecer que a escola deveria ser estabelecida no lugar do Curato denominado Sepetiba, e não no Curral Falso, nenhum nem outro, vai para Sepetiba, onde, aliás, converia criar para as meninas pobres outra escola pública ou subvencionar alguma particular, visto que pela distância não podiam as alunas concorrer à escola mantida à expensa de Sua Majestade o Imperador na fazenda de Santa Cruz, e muito menos a de Sepetiba, que fica ainda mais distante. Então, eles ficaram aqui de criar uma escola do Curral Falso, mas desde que fosse atendida essas considerações. Então, isso aqui é um relatório do Ministério do Império de 1872. E assim, o povoado de Sepetiba conquistou o direito de possuir a sua escola pública de primeira letra. Acredito que o imperador que desejava ser professor deve ter ficado feliz, né? As escolas de primeiras letras do Curado de Santa Cruz em 1874. Então vejam, 2 anos depois. Segundo o relatório do Estado de Instrução Primária. Esse relatório circulou de 1855 até 1884. Então, Curato de Santa Cruz, Escola de Meninos, Fazenda de Santa Cruz. A casa da escola, se bem que de pequenas dimensões, é suficiente para os alunos que a frequentam, que são todos moradores da Imperial Fazenda.
a de Menina de Sepetiba, situada na praia desse nome. A casa terra onde funciona essa escola reúne boas condições higiênicas e local conveniente e capacidade precisa para as alunas que a ela concorre. Então eram avaliações que eles faziam periodicamente para, para que a escola funcionasse a contento, que é uma coisa importante, né, que se faça. Uma das preocupações do imperador Dom Pedro II em relação às escolas das primeiras letras era de manter os professores fixos e os alunos providos de materiais didáticos. Essa questão do professor fixo, aqui no caso da nossa região de Santa Cruz, ela sempre foi uma preocupação recorrente, isso até hoje em dia, porque muitos muitos professores que fazem concurso não são daqui, vêm de fora. E quando o pessoal vem de Copacabana, vem lá da Lagoa, vem da Ilha do Governador, imagina vir da Ilha do Governador dar aula em Santa Cruz, mesmo com os transportes hoje, isso torna uma coisa difícil, né? E os jornais publicavam a intensa movimentação dos professores das escolas do Curado de Santa Cruz. Então era gente pedindo para ser transferido, permuta, pedindo para fazer permuta. Também tinha aqueles professores que eram aposentados, eram chamados jubilados, né? E assim tinham que fazer os concursos. Então era uma coisa complicada. Outra preocupação também do imperador e do governo, que essas escolas todas eram mantidas pelo governo, algumas delas pelo próprio imperador e outras pelo governo, era de que as escolas tivessem material. Por exemplo, aqui tem a questão do mobiliário, por exemplo, uma relação de materiais que chegaram nas escolas, né? Uma imagem, um nicho, uma cadeira de medalhão, 6 cadeiras austríacas, uma mesa para professor, uma mesa para caixa com pesos e medidas de carpenter, uma tábua preta com cavalete, um estrado, 30 hastes para cabides, um armário, um contador mecânico, um retrato de Sua Majestade do Imperador, um relógio, caixa com peso e medidas de carpete, 10 carteiras, 2 bancos, uma tabuleta. Então, era a questão material, que até hoje as escolas têm também. Não é? Hoje as escolas, assim como naquela época tinham os materiais, também precisam. Eu li outros relatórios dessa escola de Santa Cruz, dos meninos, que os móveis já estavam precisando ser substituídos. Agora, para que nós possamos ter uma ideia geral dessas escolas, porque quando nós falamos assim, 40 alunos, 30 alunos, parecem pouco, mas vejam a população. A população naquela época era uma população também muito rarefeita. É, então, de 1840, aqui é um quadro da população de 1838. Claro que com o tempo vai aumentando, mas não aumenta assim, o acréscimo não é tão grande. Então vejam aqui, homens, no caso de Santa Cruz, 274 homens, mulheres, 270. Aí vem, no caso, homens e menores, né? Maiores e menores. Aí tem aqui as mulheres maiores, 269 e as menores 260. Quer dizer, crianças, né? Aí vem os escravos, 1256 e mulheres 1340. Veja que escravos não tem essa divisão, né? Total dos fregueses, quer dizer, total da população, total por freguesia da população, né? De Santa Cruz, vejam, veio. Total 3.677, ou seja, não era uma população muito grande, chegava a 4.000 pessoas. Isso, um relatório de 1838. Aí temos aqui quantas casas eles contabilizaram, eles contaram 237 casas. Quantas famílias? 239. Quer dizer que 2 casas, talvez tivesse 2 famílias, talvez não, tinha 2 famílias morando. E estrangeiros também, eles contaram, eram 17 estrangeiros. Então, considerando essa população, falar em uma escola com 30 alunos, dá a impressão que é pouco, mas não era. E o imperador Dom Pedro II,
né, mantendo a sua vocação de mestre-escola, de fiel apaixonado pela educação, ainda vai patrocinar e apoiar na década de 80, poucos anos antes da proclamação da República, a construção de duas grandes escolas que ainda hoje permanecem como legado deixado pelo seu reinado. No caso, a Escola Dom João VI, inaugurada em 1885, que funcionou ali onde hoje é o prédio do Fórum, né, que foi depois o Hospital Geral Dom Pedro II, tem esse desenho aqui à esquerda, e a Escola Mista de Santa Isabel, que foi depois chamada Escola Estados Unidos, Escola Técnica Santa Cruz, e hoje é o Centro Cultural Municipal Dr. Antônio de Colau Jorge. Então essas duas escolas foram construídas, a primeira foi patrocinada, foi construída com o próprio dinheiro do imperador, e a segunda foi construída pela Câmara Municipal, que foi responsável pelo matadouro, mas com apoio do Império, do Imperador. Inclusive, o Imperador esteve várias vezes visitando a escola antes da inauguração e depois também. E Dom Pedro II, esse nosso mestre-escola, foi sempre um eterno estudante. Para que nós possamos ter uma ideia, Dom Pedro jamais parou de se interessar pela educação e de estudar. Levou consigo do exílio, quando houve o fim da monarquia, né? O professor de sânscrito Christian Friedrich Seibold, orientalista alemão, ele continuou a tomar aulas com Seibold até os últimos dias de sua vida, porque ele, depois que não tinha mais nada para estudar, porque ele estudou grego, estudou latim, estudou as línguas modernas, francês, italiano, espanhol. Então ele começou a também se interessar pelas línguas orientais. Ele estudou árabe, sânscrito e também o hebraico, no caso o arameu, as línguas orientais, e até o sânscrito, que era considerada língua morta, né? Mas porque ele era realmente um estudioso. E aqui tem a última fotografia do imperador que sonhava ser professor, que é exatamente a nossa apresentação de hoje. Dom Pedro II, mestre escola em Santa Cruz, o imperador que sonhava ser professor. Nesta quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, o canal do YouTube da História de Santa Cruz. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Dom Pedro II, um mestre escola em Santa Cruz, que sonhava ser professor e dizia que se não fosse imperador, desejaria ser professor.